equipamento, né? Quando nós falamos e fazemos referência a equipamentos na 17025, nós tratamos os equipamentos em dois locais. No item 6, efetivamente equipamentos, tá? E aí nós estamos fazendo referência aos padrões do laboratório. E o outro, tá, onde nós fazemos referência aos equipamentos, está no item 7. E ali nós fazemos referência aos instrumentos do cliente. Então a 17025 ela trata claramente o que é equipamento do laboratório e o que é equipamento do cliente. Okay? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os equipamentos do laboratório, que pertencem ao laboratório. Basicamente, os padrões do laboratório, ok? Então, vamos lá. O primeiro item está relacionado especificamente, tá, ao que a 17025 determina, né, ou classifica como equipamento. O item 641 diz o seguinte, que o laboratório deve ter acesso aos equipamentos, incluindo, mas não se limitando a instrumentos de medição, software, tá? Padrões de medição, materiais de referência, dados de referência, reagentes, tá? Consumíveis e aparelhos auxiliares. Ou seja, quando nós falamos e fazemos referência a equipamentos do laboratório, está muito longe de ser só um instrumento de medição que é utilizado como padrão. Tá? Nós temos os instrumentos auxiliares, termigrômetros, barômetros, enfim, tá? Que vai depender aí da calibração que está sendo executada, mas também os softwares utilizados pelo laboratório. Então, ou seja, é necessário com que haja uma atenção em tudo que o laboratório utiliza e que sirva de alguma forma, direta ou indiretamente, como referência. Então, quando vocês pensarem em equipamentos para laboratório, pensem que está muito longe de ser somente os padrões. Okay? Incluam os softwares. Normalmente o software ele fica excluído, né? Mas não, incluam os softwares. Tá? Um outro ponto que nós vamos chamar a atenção está relacionado ao transporte. Tá? O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos. Tá? Então, precisa haver um procedimento específico que trate desses assuntos. Tá? Então, tenham atenção a isso, principalmente para quem realiza a calibração de balança. Tá? Você tem todo o transporte de peso, tá? E os pesos eles não podem simplesmente ser postos em cima no veículo. Então, você tem, por exemplo, uma picape, coloca ele ali e pronto, né? Principalmente se ele for arrastando, tá? Você precisa ter meios, primeiro, de você não arrastar o peso, tá? Porque senão você perde massa e aí você invalida o valor, né? O resultado que foi declarado no laboratório. O outro é que, imagina se você vai de um local do ponto A para o ponto B e os pesos batendo, arrastando, enfim, a quantidade de material que você perde durante esse percurso, tá? Então, chama a atenção aqui a questão do transporte, principalmente para quem realiza atividade de calibração de balança. Um outro ponto aqui, que, enfim, isso é óbvio, né? Todos os instrumentos que estão relacionados à identificação dos instrumentos. Você precisa identificar todos os instrumentos e também identificar os instrumentos que estiverem fora ou sem uso. Isso é um ponto importante. Mas, como eu disse, comum. Agora, o laboratório, ele necessariamente, ele não precisa ter todos os equipamentos. Isso é um ponto na 17025 muito, muito interessante. Tá? Ele não te obriga com que você tenha todos os instrumentos de medição. Você pode sim alugar instrumentos de medição, trabalhar com esse padrão durante um tempo e depois simplesmente devolver ele ao cliente. Tá? Porém, como é um equipamento que está fora do seu controle, você precisa ter meios para assegurar que sejam atendidos os requisitos para equipamentos relacionados a 17025. Então, ou seja, se você alugar um forno de bloco seco, por exemplo, tá? Não é simplesmente chegar, ele veio com certificado. Não vale, aquele certificado, obviamente, tem valor, mas não é total. Você precisa receber esse forno, você precisa fazer medições para confirmar se aquelas características metrológicas que estão no certificado
elas são verdadeiras, elas são válidas, para aí sim você utilizar o forno de bloco seco. Porque é um equipamento que está fora do seu controle. Tenham atenção a isso, e se você realiza esse tipo de atividade, você precisa prever isso no seu sistema de gestão. Tá? Estabelecer um programa de calibração, isso é um fato. Tá? Lá na frente nós vamos ver, tá, ali na garantia da validade dos resultados, que você só ter um programa de calibração pré-definido não garante confiabilidade. Tá? Então você precisa ter e-mails, tá? e outras ações para que você possa garantir efetivamente o resultado que você declara. Né? E um outro ponto interessante, até em função disso que nós vamos ver lá mais à frente, está relacionado às checagens intermediárias, ou como era conhecido anteriormente, como as verificações intermediárias. Tá? O item 6410 diz o seguinte, abre aspas, quando forem necessárias checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho do equipamento, essas checagens devem ser realizadas de acordo com um procedimento, fecha aspas. Ou seja, quando você realizar essa checagem, não é simplesmente ir lá e executar. Vamos executar aqui, a gente registra e pronto. Não. Você precisa ter um procedimento para isso, que diga como você vai verificar o instrumento, como você vai realizar a checagem do instrumento. E aí sim você executar para, claro, né, é parte do processo, você registrar o resultado e verificar e confirmar se você pode realmente continuar utilizando o instrumento de medição. Ok? Chama atenção aqui para o item 6413, não vou ler ele todo aqui, mas ele diz o que deve conter um registro de equipamento. Tá? Então você que está implementando a ED 7025, dá uma olhada no 6413, aqui ali você tem todos os itens que um registro de instrumentos de medição deve possuir. Obviamente, são as informações mínimas. Tá? Ok? Aguardo vocês lá no fórum. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Nós vamos nos falando. Grande abraço.